Então, beleza, pessoal, vamos começar então, né? Na aula de hoje, eu queria falar ainda sobre o conteúdo de indução, né? Falar sobre algumas aplicações desse princípio, né? Em outros tipos de formulações matemáticas. Então, vou colocar aqui ó, aplicações da indução. Bom, antes de mais nada, como é que foi a segunda atividade? Conseguiram desenvolver tranquilamente? Tiveram dificuldade? Como é que foi? Um pouco confuso. Confuso? É, O que seria confuso, na sua opinião? assim, mais difícil de interpretar e conseguir seguir os cálculos certinho. É, no, Achei no bem mais começo, complicado mesmo. quando a gente vê indução pela primeira vez, realmente é sofrível, né? Então, na questão um, por exemplo, lá da lista de vocês, né, eu estava dando uma olhada lá nas atividades hoje mais cedo, de alguns que já tinham entregado, e ao que parecia ninguém tinha feito assim corretamente todo o item, né? Por exemplo, na letra A, né? Alguém fez a letra A por completo? Aquela que é uma soma tipo 1 a quinta, mais 2 a quinta, mais n a quinta, mais 1 a sétima, mais 2 a sétima, mais n a sétima, igual a 2 vezes 1 mais 2 mais n elevado à quarta. Alguém chegou a fazer esse item? Assim, do início ao fim? Porque depois disso eu não olhei hoje à tarde ainda, não pude verificar todas as atividades. Né? Por isso eu estou perguntando se tiver dúvidas, né, quanto à solução, é interessante vocês falarem o quanto antes, porque a coisa só vai se acumulando, né? O senhor pediu uma aula para passar a atividade, na outra a gente tira a dúvida dele, ver como é que faz, porque é bem corrido durante o dia para a gente estar mandando mensagem também. E Não, a gente acaba enviando as atividades, não sabe se tá certa, né? então, mas é aquela coisa, durante a aula mesmo eu resolvi vários exemplos, né, de aplicações e também sugeri uma bibliografia que tinha mais exemplos resolvidos e tudo mais, tal. E eu creio que assim, tem a parte de vocês, né, nesse caso de porque demanda um certo tempo, um certo esforço a mais do que em outras disciplinas, né? A gente se, como vou dizer assim, até se sentir mais seguro com esse nível de abstração, entendeu? Aí, no semestre passado em que eu estava aplicando provas, né, eu fazia isso mesmo, dava uma aula, na próxima era de exercícios, uma aula e na próxima de exercícios. Mas agora, como a avaliação é focado nas atividades semanais, fica assim muito prejudicado em termos de conteúdo fazer nessa mesma dinâmica, entendeu? Mas assim, é como eu disse, leva-se tempo mesmo, tal e tem vários canais também no YouTube onde eles resolvem exercícios e tudo. Só que é preciso que vocês dediquem um pouco mais de tempo do que em outras disciplinas, até vocês assimilarem bem esse tipo de ferramenta, como é aqui na indução finita. Né? E como eu falei, ela é importante em outras áreas, né? Lá na álgebra linear, na álgebra abstrata, na análise, né? Tudo. Então eu acho que seria realmente interessante vocês tentarem esse tipo de atitude diferente, né? Para esses estudos. Né? Então, hoje, na aula, como eu falei, Professor, sim, pode falar. eu acho que seria interessante se o senhor resolvesse, tipo, resolvesse, por exemplo, se eu passo a atividade, né? Aí Uhum. na outra aula, depois que a gente já entregasse, resolvesse pelo menos uma questões. É o que eu pretendo fazer. Eu vou pegar esse item A, né, lá da atividade 2. Eu vou resolver aqui porque de uma certa forma ele está dentro do conteúdo da aula de hoje também, né, que é um tipo de aplicação, né?
Aí daí eu vou seguir com outros exemplos, como o princípio de recorrência, a lei da potenciação, a desigualdade e por aí vai, entendeu? São várias formas diferentes de aplicar esse princípio, e com esse leque mais amplo de aplicações talvez vocês consigam assimilar um pouco melhor, né, o uso da ferramenta, né? Então eu já vou começar aqui com a primeira questão lá da lista, né, que era a questão 1, item A, né? Ele diz assim, né, você tem uma soma de 1 à quinta mais 2 à quinta mais n à quinta, 1 à sétima mais 2 à sétima mais n à sétima igual a 2 vezes 1 mais 2 mais n elevado à quarta potência, né? Então, a ideia é o que? É a gente provar que isso vale para todos os números maiores do que qualquer número natural n, né? Esse tipo de afirmação é verdadeira, certo? Então, como que a gente prova que isso vale para todos os números naturais, né? Aí lá na ideia de aplicação do princípio de indução, a gente tem alguns passos a serem cumpridos, né? Alguém lembra quais são os passos para a gente resolver? Qual é a receita de bolo que a gente aplica? Primeiro é a base de indução. Base de indução, exatamente. Vamos seguir esses passos. Aqueles passos que eu falei, gente, não tem erro, né? Eles são aplicados a todo tipo de problema onde cabe a ideia de indução finita, né? Então, é meio que um algoritmo, é uma receita mesmo para você resolver problemas assim. Não? O primeiro passo é a base de indução, né? No que consiste a base de indução? Testar a fórmula em algum dos elementos para ver se ela é verdadeira na base de indução. É basicamente isso, porque assim, uma coisa que eu esqueci de colocar aqui é que ele está afirmando que isso é válido para todo n maior ou igual a 1, certo? Então, para estabelecer a base de indução, uma coisa interessante é a gente partir para o primeiro elemento para o qual ele afirma ser verdadeiro. No caso é o 1, né? Então, a gente faz assim, ó, admite que n é igual a 1, né? E vamos ver se isso é verdadeiro. Se n é igual a 1, essas nossas duas séries aqui, ó, essa de quintas potências e essa de sétimas potências, né, vai se restringir apenas ao primeiro termo. Então vai ser assim, ó, 1 elevado a 5 mais 1 elevado a 7. Isso é igual a 2 vezes apenas o primeiro termo aqui, né? 2 vezes 1 elevado à quarta. Isso é verdade? Sim ou não? Essa igualdade é verdadeira? Quanto é 1 elevado à quinta potência? É verdadeira. Ó, aqui dá 1 e aqui também dá 1. Então a soma desses dois primeiros termos aqui dá 2. 1 elevado à quarta potência dá 1. Multiplicado por 2 dá 2. E de fato 2 é igual a 2. Então a base de indução está estabelecida. Vale para o primeiro termo, a qual o problema afirma que é verdadeiro, né? Segundo passo, qual seria? Eu só lembro que é HI, mas eu não lembro o nome. Hipótese de indução. Sim. Não precisa nem lembrar o nome. Se você lembrar o que precisa fazer, tá ótimo, né? Afinal de contas, também não adianta muito lembrar o nome e não saber o que consiste, né? Então, hipótese de indução. No que consiste a hipótese de indução? A gente vai assumir um K no lugar do N? A gente assume que para um K qualquer, né, essa afirmação é verdadeira, né? Afinal de contas, lembrem que na base de indução você poderia ter prosseguido com os testes, ó. Faz n igual a 2, né? Aí o que seria? Pegar os dois primeiros termos da sequência. Aí seria 1 à quinta, mais 2 à quinta, mais 1 à sétima, mais 2 à sétima, né? De cada uma das sequências é igual a 2 vezes 1 mais 2
elevado a 4 e ver se é verdadeiro, entendeu? Aí para n igual a 3, pega os 3 primeiros termos aqui de cada uma das sequências, os 3 primeiros dessas e vê se é verdadeiro. E assim vai, né? No que consiste a hipótese de indução? É da gente fazer tantos testes que a gente se convença de que essa afirmação é verdadeira para um número k qualquer, entendeu? Então, a gente pode dizer assim, ó, assumimos que para todo... Não, vou colocar assim. Só assim, assumimos que 1 à quinta mais 2 à quinta até um késimo termo, né, à quinta, somado com 1 à sétima mais 2 à sétima mais k à sétima potência é igual a 2 vezes 1 mais 2 mais k elevado à quarta, né? Assumimos que isso aqui é verdadeiro, né? A gente pode partir do pressuposto de isso aqui é válido, certo? Agora, assumindo que essa hipótese de indução é verdadeira, qual é o próximo passo? Que significa? Adicionar o K mais 1, para assumir K mais 1 nessa... A gente sabe que vale até K, né? Aí a nossa pergunta no passo de indução, no terceiro passo, é fazer a seguinte pergunta, né? Bom, se vale para K, vale para K mais 1, ou seja, para o próximo termo que a gente considerar, né? Independente do valor de K, né? Essa é que é a questão envolvida aqui no terceiro passo de indução, né? Então, no passo de indução, você coloca assim, ó, precisamos verificar se para K mais 1 teremos essa seguinte estrutura aqui, ó. 1 à quinta mais 2 à quinta até K à quinta, né? E como eu estou considerando um número depois do K, né, eu tenho que colocar aqui o K mais 1 à quinta também, né? Mais 1 à sétima, somado com 2 à sétima, com K elevado à sétima, mais K mais 1 à sétima, né? Isso é igual a 2 vezes 1 mais 2. Eu vou ter que afastar isso aqui um pouquinho mais para caber numa linha só. Deixa eu pegar aqui. Assim. Somado com... Cadê? K, né? E com K mais 1. Tudo isso elevado à quarta potência. Então eu preciso verificar, né, se para K igual a 1 a gente vai ter que essa afirmação é verdadeira, né? Então só deixando claro o que eu fiz, vou até colocar de cor diferente. Eu estou acrescentando um termo K mais 1 em toda a minha expressão, né? Aqui, ó, K mais 1 também. E aqui K mais 1 também, né? Então, quando eu acrescento mais um termo na minha expressão, eu ainda vou ter essa afirmação verdadeira, né? Ou seja, o lado esquerdo será igual ao lado direito dessa maneira, né? Então, é isso que a gente precisa verificar se é verdadeiro ou não, né? Então, como que a gente faz para verificar essa afirmação? Eis a questão, né? E agora? Alguma ideia? Então, ó, vamos fazer assim. Fazer o passo a passo, mais devagar possível, né? Ó, para verificar
se isso é verdadeiro, podemos partir da hipótese de indução e fazer o seguinte. Então, a gente pega a nossa hipótese de indução, que é aquilo que a gente sabe ser verdadeiro, né? E vou colocar aqui, ó. 1 à quinta, mais 2 à quinta, até k à quinta. Até aqui eu sei que é verdadeiro, né? E o que mais? 1 à sétima, só que eu vou dar um espacinho, fazer assim, ó. 1 à sétima, mais 2 à sétima, mais k à sétima. Aí vou dar um espaço aqui também, né? Isso é igual a 2 vezes 1 mais 2 mais k, né? Elevado à quarta. Então, por que eu coloquei esse espaço aqui, né? Primeiro, vamos esquecer isso aqui para não confundir vocês, né? Afinal de contas, eu não sei se vai dar o que está aqui ao lado direito, tá? Quando a gente já tem um pouco mais de prática, a gente faz essas considerações sem grandes problemas em ter confusão. Mas como vocês ainda estão assimilando a técnica, vamos esquecer o lado direito. Eu quero ver se é possível, através do que está do lado esquerdo, chegar naquilo que está do lado direito, aqui nessa expressão, ó. Eu tenho que ver se eu vou chegar nessa expressão aqui, certo? Então, a minha hipótese de indução diz isso, né? Que eu tenho essa soma aqui com essa soma aqui, que isso tudo é igual a 2 vezes 1 mais 2 mais k elevado à quarta, né? Então, deixa eu ver uma forma onde eu posso explicar isso sem grandes problemas. Não, vou fazer assim, ó, uma abordagem. Vou fechar aqui esse parênteses, né? Eu vou colocar esse aqui perto. Acho que assim fica melhor para visualizar. Eu tenho essas duas expressões aqui, né? O que apareceu no meu terceiro passo aqui, no passo de indução? Apareceu o termo k mais 1 à quinta e apareceu k mais 1 à sétima, não é verdade? Né? O que eu fiz? Eu somei o k mais 1 à quinta potência e o k mais 1 à sétima potência, né? A essa expressão aqui, né? Essa expressão, essa primeira que está em escuro aqui, ela corresponde à nossa hipótese de indução, né? Deixa eu tentar fazer aqui de outra maneira, assim. Não fica, tá. Isso aqui corresponde à nossa hipótese de indução, né? Segundo a nossa hipótese de indução, quanto que resulta essa soma aqui, ó? A gente vai lá no segundo passo e vê. Ora, essa soma aqui das quintas potências com as sétimas potências resulta nesse termo aqui. Eu admiti que isso é verdadeiro, então eu posso utilizar, né? Então, toda essa parte aqui que está em preto, que eu coloquei em azul aqui embaixo, corresponde a 2 vezes 1 mais 2 mais k elevado à quarta potência, né? Então, vamos só repetir os termos daqui de cima. Esse k mais 1 à quinta com k mais 1 à sétima, né? Até aí, todos entenderam o que eu fiz ou não? Uhum. Tá tranquilo, né? Eu só utilizei, ó, lembra, esse passo aqui eu só utilizei a hipótese de indução. Se eu afirmei que esse lado esquerdo aqui é igual ao que está do lado direito, se eu partir do princípio de que isso é verdade, eu posso utilizar, né? Então, em vez de ter toda essa soma complicada aqui, eu reduzi em algo um pouco menor que dá pra gente trabalhar visualizando de uma maneira
mais prática o que a gente está fazendo, né? Então até aí não fiz nada demais, né? Aí, para a gente prosseguir, vamos ter que lembrar o seguinte, ó, lembrando que aí tem uma coisa que eu mostrei lá na outra aula, que era o resultado dessa expressão aqui, ó. 1 mais 2, opa, mais 3, até um késimo termo. Quanto dá o resultado dessa soma? Qual é uma expressão fechada para essa soma aqui? Eu falei disso na aula anterior. N de N menos 1 sobre 2. Só que como eu estou usando o K, aí fica K vezes K vezes A menos 1, né? Sobre 2. menos 1 ou mais 1? E agora? É K mais 1, gente. K vezes K mais 1 sobre 2, né? Eu fiz até a demonstração dessa fórmula na aula anterior, certo? Só que usando N no lugar do K, tá? Então, por que eu estou pedindo para vocês lembrarem disso? Porque dentro desse parênteses aqui, eu posso colocar essa fórmula em vez de colocar todo esse somatório, né? Então, vamos repetir esse passo fazendo assim, ó. Portanto, temos vou repetir, e onde tem esse somatório, eu vou colocar essa expressão aqui, ó. A gente acabou de mostrar. Certo? Então vai ser 2 vezes. Aí em vez do somatório eu vou colocar isso, que é K vezes K mais 1 sobre 2. E tudo isso ele está dizendo que toda essa soma está elevada à quarta potência. Então essa fórmula aqui eu vou colocá-la também elevado à quarta potência, né? Somado com o restante, que eu só vou repetir, né? Não inventem de desenvolver esse binômio aqui não, né? K mais 1 à quinta e K mais 1 à sétima, que vai ficar tanto número e tanta letra aí no meio que vocês vão se confundir todo, né? Então primeiro vamos tentar reduzir ao máximo a expressão antes de trabalhar com esses desenvolvimentos e ver se eles realmente são necessários, né? Então a gente só repete por enquanto. K mais 1 à sétima, né? E agora? Agora a gente faz o seguinte, ó, vamos elevar esses termos aqui que estão aqui dentro à quarta potência. Vai ficar como? Como fica esse termo aqui dentro do colchete, né? A quarta potência. K quarta. Isso. K mais 1 a quarta. Exato. E o que mais? 2 sobre 2 a quarta. Sobre 2 a quarta. 2 a quarta é 16, né? Então a gente já coloca aqui, né? Certinho, é isso aí mesmo. Então, repete o resto. K mais 1 a quinta e K mais 1 a sétima. E agora? O que a gente pode fazer? Oi? O MMC. Bom, não agora. Eu acho que daria para reduzir um pouco antes de mexer com isso. Porque olha só. Primeiro, a gente pode ver que o 2 divide com 16, né? Então, para colocar a expressão na forma mais simples possível, a gente teria isso aqui, ó. K à quarta vezes K mais 1 à quarta, né? Dividido por 8. Ou ainda, o que é melhor? Paga aqui, ó. Fazer de novo. Vai ficar 1 sobre 8, né? Multiplicado por K vezes K mais 1 à quarta, né? E o resto a gente repete. Professor, não é K a quarta, né? É K à quarta, é isso mesmo. Obrigado. E agora, o que a gente pode fazer antes de mexer com MMC ou algo parecido? Eu vou dar uma dica. Dá para colocar alguma coisa em evidência para ver se nossas contas ficam mais simples? K
Exatamente. Colocando K mais 1 a quarta em evidência, K mais 1 a quarta em evidência, o que vai sobrar pra gente, ó? Tirando o K mais 1 a quarta, o que sobra nesse termo aqui? Por quanto? Oitavo. É 1/8 e o K a quarta também, né? Então a gente pode colocar assim, ó, K a quarta vezes 1/8, que fica K a quarta sobre 8. Né? E nesse termo aqui, do K mais 1 a quinta, se eu tirei o K mais 1 a quarta, quanto fica aqui dentro para multiplicar? K mais 1 só. Né? Porque aí quando eu fizer o produto, vai voltar a ter K mais 1 a quinta. Né? E o K mais 1 a sétima, se eu tirei o K mais 1 a quarta daqui, sobra o que aqui dentro para a gente multiplicar? Mais um. Exato. Né? E vê que se a gente fizer os produtos, vamos ter exatamente o que a gente tinha aqui em cima. Tá? Então só coloquei o K mais 1 a quarta em evidência. Beleza? Até aí tudo bem? Sim? Sim. Então, agora a gente pode mexer com o tal do MMC aqui, né? A gente pode fazer assim, ó. Não, antes disso, antes de mexer com ele, né? Agora que essas potências ficaram menor, né? A gente pode desenvolvê-las, né? Por exemplo, agora só tem o K mais 1 ao cubo, né? Esse K mais 1 está elevado a 1, então não precisa mexer com ele agora, né? Então a gente só precisa mexer com o K mais 1 ao cubo. Aí fica quanto? Né? Vamos fazer assim, ó. Peraí, deixa eu só colocar para carregar aqui. Pronto. Vamos repetir aqui, ó. K mais 1 a quarta vezes. Esse primeiro termo eu não vou repetir, eu não vou mexer com ele, então a gente repete. Né? O K mais 1 também não preciso mexer com ele. E aqui, K mais 1 ao cubo fica quanto? Se eu for desenvolver esse binômio aqui. O quadrado do primeiro, 2 vezes. Então, esse aí que você está falando é o K mais 1 ao quadrado, né? Aí fica K ao quadrado, mais 2K vezes 1, mais 1 ao quadrado. K ao cubo. Aí fica K ao cubo. 2 vezes. Não, 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo. O desenvolvimento do cubo é assim, certo? Então, reduzindo aqui ao máximo, a gente tem o seguinte, ó, K mais 1 vezes K a quarta sobre 8, mais... Agora vamos ver aqui, ó, esse K dá para somar com alguém? Daqui? Com 3K. 3K, né? Porque o 1 ao quadrado vai dar 1, multiplicado por 3K vai ficar só 3K, né? Então, 4K mais 3K vai ficar 4K. Né? E esse 1 aqui, dá para somar ele com alguém? Com 1 ao cubo. Né? Então, 1 mais 1, 2. E o resto a gente só repete. O K ao cubo e 3K ao quadrado vezes 1 fica 3K ao quadrado. Né? Agora a gente já tem uma expressão melhor para trabalhar. Né? Vamos fazer assim. K mais 1 a quarta vezes. Agora sim a gente pode fazer o MMC. Ó. Aqui ó, é 1, aqui é 1, 1 e 1. Né? Todos esses são frações com denominadores 1. Apenas o K a quarta tem o 8 como denominador. Né? O que a gente faz? Qual é o MMC entre 8 e 1? 8. Próprio 8. MMC é o máximo múltiplo comum. Né? A gente vai ver isso até mais na frente, sobre propriedades do MMC e MDC. Né? Mas tenho certeza que vocês viram isso em algum momento, seja do ensino fundamental ou no médio. Né? Então, 8. Agora o que a gente faz com esse 8, que é o mínimo comum entre esses denominadores? Como é que a gente continua a conta? Multiplica pelos termos de cima? A gente divide pelos de baixo e multiplica pelos de cima. Né? Então, ó, 8 dividido por 8 dá 1, vezes K a quarta. K a quarta. Né? Soma. 8 dividido por 1 dá 8. 8 vezes 4K dá quanto?
32K. 32K. Muito bem. 8 dividido por 1 dá 8 vezes 2, 16. E agora, 8 por 1 dá 8 vezes K ao cubo dá 8K ao cubo. 8K ao cubo, né? E vamos esticar aqui um pouco mais. 8 dividido por 1 dá 8, vezes 3K ao quadrado dá quanto? 24K ao quadrado. Exato. Muito bem, né? Agora, por questão assim de organização, né? A gente pode fazer o seguinte. Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui só como é que era a expressão mesmo. Cadê? Tá, vamos continuar. A gente pode tirar esse 8, né, do denominador, né, e deixar ele lá fora, né? Então deixa aqui esse 1/8, né? Repete o K mais 1 à quarta, né, multiplicado por... Isso aqui, só para organizar, eu vou colocar em ordem decrescente das potências, tá? O que que isso significa? Eu vou colocar primeiro o K à quarta, depois o 8K ao cubo, né? Aí depois o termo ao quadrado é o 24, K ao quadrado, depois o 32K, né? E depois o 16. Tá vendo? Em ordem decrescente, né, das potências. Aí eu pergunto para vocês, alguém consegue olhar para isso daqui de cara e ver ele de uma forma mais reduzida? Sim ou não? Não. Não? Tem nem ideia? Nem ideia? Dividindo por 2? Não. Só eu falo assim, uma expressão reduzida, uma expressão mais fechada do que essa daqui, né? Bom, eu vou responder essa para vocês. Isso daqui tem alguma coisa com um binômio elevado à quarta potência, né? Por quê? A gente tira essa informação daqui, ó, do problema que a gente quer resolver, né? A gente quer mostrar se o lado esquerdo aqui no terceiro passo, né, no terceiro passo, que é o passo de indução, se o lado esquerdo de fato é igual ao que está do lado direito. A gente quer ver se chega numa expressão parecida com essa, né? Então, essa expressão a gente sabe que tem alguma coisa a ver com a quarta potência, né? Aí, quando a gente foi resolver mesmo para fazer essa verificação, a gente viu que esse lado direito aqui, essa soma aqui dentro, é na verdade essa, né? K vezes K mais 1 sobre 2. E tudo isso está elevado à quarta potência, né? Então, vai surgir alguma coisa como elevado à quarta potência, tá? Então, não sei se ficou muito claro, mas o que eu quero dizer é o seguinte. É porque eu não sei o quanto que vocês têm familiaridade com a expansão de binômios, né? Por exemplo, quando eu tenho a mais b ao quadrado, o que é isso? A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, certo? Quando eu tenho a mais b ao cubo, como é que fica essa expressão? Alguém? Primeiro ao cubo, né? Sim. 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Isso. Mais 3 vezes o quadrado do segundo. O primeiro vezes o quadrado do segundo, né, para ficar mais organizado, né? Somado com Do terceiro. isso. E a mais b à quarta potência? Como ficaria? A quarta. A quarta. Sim. Mais 4a ao cubo. Isso. B. Mais. 4a b ao cubo. Não, aí tem, para ficar na ordem correta, tem um termo aqui, ó, 6 vezes a ao quadrado b ao quadrado. Aí depois 4 vezes o primeiro pelo cubo do segundo, mais o segundo termo elevado à quarta potência. E assim a gente continua, né? Se for fazer o a mais b à quinta, ficaria como a à quinta, mais 5 vezes quarta do primeiro pelo segundo, mais 10 vezes o cubo do primeiro pelo quadrado do segundo, mais 10 vezes o
o quadrado do primeiro pelo cubo do segundo, mais 5 vezes o primeiro vezes o segundo elevado à quarta, mais o segundo termo elevado à quinta potência. E assim vai, né? Isso aqui na próxima aula eu vou mostrar como que eu faço isso com facilidade. Eu não decoro, né? Isso aqui tem uma forma de você identificar esses coeficientes e quais são as potências, né? Isso está relacionado ao chamado binômio de Newton. Eu pretendia trabalhar isso ainda nessa aula, mas eu acho que vai ficar muito longo, né? Vou deixar para abordar na aula seguinte, né? Para a gente falar só sobre as aplicações da indução no binômio de Newton e ver algumas características próprias, né, dessa ferramenta, né? Então, aí a gente poderia seguir com qualquer potência que fosse, né, fazendo esse tipo de expansão, né? O que me interessa aqui no momento é esse A à quarta, né? Então, deixa eu apagar aqui. Aonde eu quero chegar? Eu quero na verdade mostrar para vocês que tudo isso aqui, ó, equivale a K mais 2 à quarta potência, certo? Porque ó, vamos verificar se isso é verdade, ó. K mais 2 à quarta potência é a quarta do primeiro, né, mais 4 vezes o cubo do primeiro pelo segundo, mais 6 vezes o quadrado do primeiro pelo quadrado do segundo, mais 4 vezes o primeiro pelo cubo do segundo, mais o segundo termo à quarta potência, né? Vamos verificar se dá exatamente o que estava ali em cima. K à quarta mais 4 vezes 2, 8. 6, 2 ao quadrado dá 4, né? 4 vezes 6 dá 24. 24K ao quadrado. 2 ao cubo dá 8. 8 vezes 4 dá 32. Então 32K. E 2 à quarta dá 16. Olha só que coincidência, né? Exatamente K à quarta. Essa expressão que está aqui dentro do parênteses, né? Então ela corresponde a K mais 2 elevado à quarta potência. Certo? Todos entenderam? Sim. Sim, né? Então é uma questão mesmo de binômio, né? Expressão binomial. A gente precisa ter uma certa familiaridade com essa ferramenta para identificar de cara, né, que tipo de expressão se trata, tá? Mas tudo é treino, né? Então, resumindo, né, o nosso problema fica 1/8 sobre vezes, né, K mais 1 à quarta potência multiplicado por K mais 2 à quarta potência, né? Aí eu pergunto para vocês, o problema está resolvido, né? Olha só o que dizia o nosso problema anteriormente, ó. Eu vou colocar ele bem aqui na frente, ó. O nosso problema era verificar se isso é verdade, né? Aí a minha pergunta é se essa expressão que a gente chegou aqui, né, bem aqui no finalzinho, corresponde a essa expressão que está aqui, né? Vamos verificar se isso é verdade, né? Como é que a gente faz isso? Lembra que eu transformei essa soma aqui naquela expressão que a gente obteve na aula passada, né? No caso de eu estar somando os K primeiros termos, né, a nossa expressão fica como? O colega lá falou, é K multiplicado por K mais 1, né, dividido por 2, certo? E se eu somar os K mais 1 primeiros termos, como fica a nossa expressão? K mais 1 vezes K mais 1 dividido por 2. Não, vezes K mais 1 Isso. dividido por 2. K mais 1, por quê? Porque onde está o K nessa expressão aqui, ó, eu estou substituindo por K mais 1. Certo? Então aqui vai ficar K mais 1 mesmo, igual você falou, aparecendo aqui. Essa expressão dentro do parênteses vai ficar K mais 1, e esse 1 que é da própria fórmula, né? A gente repete.
Então fica K mais 1 é K mais 2. Né? Então, e tudo isso dividido por 2. Certo? Então, essa expressão aqui de dentro, na verdade, é o que? É K mais 1 vezes K mais 2 dividido por 2. Então vamos fazer essa substituição. Aqui, ó. 2 vezes... Opa, aqui. K mais 1 vezes K mais... Opa, borrou aqui. K mais 2 dividido por 2, e tudo isso elevado à quarta potência, né? Que aquele nosso somatório é elevado à quarta potência. Vamos resolver isso aqui. Então, elevando cada um desses termos aqui à quarta potência, eu vou ficar com 2 vezes K mais 1 à quarta, vezes K mais 2 à quarta, dividido por 16. Né? Acontece que o 2 a gente pode simplificar com o 16, né? E a expressão resultante vai ser um 8 bem aqui no denominador. Aí eu pergunto para vocês novamente, quando a gente chegou nesse resultado, a gente provou o nosso problema, que a igualdade é verdadeira? Sim ou não? É a mesma expressão, ó. É a mesma expressão. Né? Então, quando a gente chegou aqui, a gente provou o problema. Pronto. De fato, então, qual seria a resposta, né, que a gente dá na seguinte questão? O nosso objetivo era verificar se essa igualdade era verdadeira para K mais 1 termos, né, na sequência. E a gente acabou de verificar que ela é verdadeira. Né? Portanto, essa série, lá do início do nosso problema, ela é válida para qualquer número natural, desde que seja maior ou igual a 1. E assim está resolvido o problema. Certo? Todos entenderam? Sim, sim, né? Então, era isso no problema. Nos outros itens, o item B e o item C, é fazer basicamente a mesma coisa. Você vai usar esses 3 passos aqui. E no terceiro passo foi o que eu falei para vocês, né? Que é o mais complicado, que é onde você vai verificar se isso é verdade. Né? Aí você esquece essa expressão aqui do lado direito e tenta fazer todas as manipulações que você conhece, né? Válidas, é claro, né? Com o lado esquerdo da expressão acrescida de mais um termo, que é o K mais 1, e ver se você chega na mesma expressão que deveria aparecer aqui, né, à direita, e compara os resultados. Se os resultados forem iguais, então é verdadeiro a afirmação inicial, de que vale para todo número natural. E se você chegar em resultados diferentes, então a sua indução é falsa. Né? Ela é uma falsa indução igual àquela que eu presumi lá no início, quando fui falar sobre esse assunto, naquela expressão que gera só números primos. Né? Vocês lembram lá, né? Era o n² mais não sei o que, mais 41. Né? Ali era uma indução falsa, né? Dizendo que aquela fórmula era verdadeira para qualquer número natural. Né? Então é isso. Mas a maior parte dos problemas que eu vou passar para vocês... Não, acho que todos que eu passei para vocês são verdadeiros. Eu só tinha que verificar mesmo, né, a validade. Então, fica aí como um exemplo de solução, de aplicação, né, do princípio de indução finita. Né? Professor? Sim. Será que o senhor não faz A2 aí pra gente, não? Qual é a 2? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É da progressão aritmética, né? A N mais R é dado. A A3 eu acho que é pior. A 3 é progressão geométrica. É a mesma coisa. É o mesmo princípio. Né? Só que é claro que na primeira você vai somar e na outra está trabalhando com uma multiplicação. Né? Aí só muda isso. Né? Mas uma ideia eu posso fazer aqui, Andrinha. Embora naquela demonstração que eu fiz, né, daquela fórmula, né, do n vezes n mais 1 sobre 2, é exatamente a mesma que se aplica a qualquer tipo de progressão
aritmética, que é o que está pedindo na questão 2. Né? Então na questão 2 diz assim, uma PA é uma sequência de números AN, tal que A1 é dado e para todo N natural tem-se que AN mais 1 é igual a A índice N mais R. Né? Onde esse R é um número fixo chamado de razão, né? A razão da progressão aritmética. Aí na letra A pede para você, mostre que, né? Mostre que AN é igual a 1 vezes N menos 1 vezes R. Né? É a fórmula para obter qualquer termo de uma progressão aritmética. Né? Você encontra isso inclusive em livros de ensino médio demonstrando como se faz. Né? Então, qual seria uma abordagem que a gente pode utilizar para obter? Né? A gente faz alguns testes. Ó. Quer ver? Você tem essa lei aqui. Né? Diz que cada termo é o anterior somado de um número. Né? Um número fixo. Né? Então, isso significa que A2 é igual ao quê? A1 mais o R. Certo? É o que está dizendo aqui. Quando eu substituo o N por 1, né? Nessa expressão aqui. Ó. Faz o N igual a 1. Né? O que você tem? A1 mais 1 é A2. Né? É igual a A índice 1, né? Mais o próprio R. Então só estou aplicando a fórmula, certo? Aí, uma outra coisa que você pode, para obter o terceiro termo, como é que você faz para obter o A índice 3? Como é que ficaria? Você vem aqui ó, nessa fórmula e substitui, onde tem N você coloca o 2. Né? Por que coloca o 2? Para o 2 somar com 1 e dar o que você quer, que é o terceiro termo. Ok? Sim ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Entendeu? Então ó, vai ficar A índice 2 mais R. Né? Continua, se eu quiser construir o A índice 4, como é que ficaria? O A3 mais R. Né? E assim vai fazendo. Tá? Mas o que a gente pode identificar aqui ó, como padrão? Né? Quem é o A índice 2? A gente já calculou o A índice 2 no passo anterior, não é verdade? O A índice 2 é quem? É o A índice 1 mais R. Então eu posso colocar no lugar do A índice 2, eu posso colocar A índice 1 mais R. Certo? E esse R, outro R que aparece aqui, é da fórmula mesmo, do A índice 3. Resolvendo essa soma, vai ficar A índice 1 mais 2R. Correto ou não? Entenderam o que eu fiz? Sim, né? Tá, vou fazer aqui. Mas eu vou fazer aqui na outra página, acho que é melhor. Que dá mais espaço. Primeiro, olha só o que o problema fala, né? O problema fala que o R é um número fixo, né? Beleza? E que o A índice 1 é um número dado, é o termo inicial da sua sequência, né? Então, a gente não precisa calcular o A índice 1, a gente precisa calcular só o A índice 2, né? Como que a gente obtém o A índice 2? Por essa lei aqui de recorrência, ele é o A índice 1 mais o R, né? Aí, vamos calcular o próximo termo, A índice 3. Como é que ele ficaria? Essa parte eu entendi. Tá de 2, né? Sim, mas quem é o A índice 2? A gente fez aqui, ó. A índice 2 é A índice 1 mais R, né? Então, no lugar do A índice 2 aqui, eu vou colocar A índice 1 mais R. Tá? Aqui. E só vou repetir esse R. Aí vai dar A índice 1 mais 2R. Certo? Aí, se eu quero construir o A índice 4, como é que ele fica? A de 3 mais R. Isso, A índice 3 mais R. Mas quem é o A índice 3? A gente calculou ele aqui, ó. A índice 3 é A índice 1
mais 2R, né? Aqui, ó. Esse aqui é o A índice 3 que a gente calculou no passo anterior, né? Certo? Então, tirando os parênteses agora, né? A índice 1 mais 2R mais R vai ficar A índice 1 mais 3R, né? Então, aqui a gente já dá para identificar um padrão, ó. Portanto, olha só, a gente tem A índice 4 é igual a A índice 1 mais 3R. Vocês concordam que eu posso reescrever essa expressão assim, ó? A índice 4 igual a A índice 1 mais o 3 eu vou colocar como 4 menos 1 vezes R. Correto? Aí eu pergunto para vocês, o que acontece se no lugar do 4 eu colocar o N? Que é um número qualquer, né? Aí eu tenho uma expressão geral para obter qualquer número, né, da minha progressão aritmética, que é o que o problema pediu para a gente calcular. Mostre que A índice N é igual a A índice 1 mais N menos 1 vezes R. Aí na lista acabei de identificar que não tem um sinal de mais, né? Depois do A índice 1. Né? Isso aí foi erro de digitação. Tinha que ter aparecido aqui o sinal de mais. Tá? Mas a forma de resolver é essa. Entenderam? Entendemos. Sim? Aí na letra B, olha só como fica. A letra B ele faz assim, ó. Sn é igual a índice 1 mais a índice 2 mais a índice n, né? E ele pede para mostrar que isso daqui é igual a índice 1 mais a índice n vezes n dividido por 2, né? Como que a gente faz para demonstrar isso aqui? Eu fiz na aula anterior. Você escreve o Sn, na verdade tem várias maneiras de se fazer. A mais prática que eu acho, né, é essa aqui, ó. Escreve o A índice n de trás para frente. Escreve o Sn de trás para frente, né? Então A índice n mais A índice n menos 1 até chegar no... Vou colocar aqui mais um termo. Até chegar no A índice 2, A índice 1. Né? Só escrevi. Como eu estou somando esses termos, eles são todos números naturais, a ordem não tem relevância, né? Correto? Aí o objetivo é fazer aquilo que eu fiz na aula anterior. Você pode somar essas duas sequências. Né? Aí você tem 2 vezes o Sn. Aí vai ter A índice 1 mais A índice n. Aqui, A índice 2 mais A índice n menos 1. Opa, menos 1. Aí vai fazendo todos os pares, né? A índice n menos 1 mais A índice 2 mais A índice n mais A índice 1. Né? Não foi isso que eu fiz na aula anterior? Só que na aula anterior eu tinha determinado quem eram esses A's todos aqui. Eram os termos 1, 2, 3, até chegar no enésimo termo. Né? Acontece que aqui eu estou considerando qualquer progressão aritmética. Né? Então por isso que tem essa forma mais abstrata. Né? E agora? O que a gente faz? Coloca o A independente. Oi? O A independente dá pra colocar? Não, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode analisar esses termos aqui e ver como colocar eles em termos de A índice 1 e A índice n, né? Porque você está reparando, ó, que tem o A índice 1 somado com A índice n aqui no final, correto? Vamos ver se os termos intermediários dá para ser escrito como algum tipo de soma dessa forma, né? Então, para isso a gente faz assim, ó. Porque aí a gente teria todos os termos iguais, né? Então ficaria bem mais prático.
Como que a gente poderia verificar isso, né? Como é que eu vou escrever isso aqui? Ó, vou colocar num exemplo concreto, né? Se eu tenho essa sequência aqui, ó, 1 mais 2 mais 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Concordam que 1 somado com 8, né, dá 9, certo? E se eu pegar o segundo termo e somar com o penúltimo, vai dar quanto? 2 com 7. Dá 9. 9 também. E se eu somar o terceiro termo com o antepenúltimo? 9. 9 também. Tá vendo que o 9 está aparecendo sempre, né? E somar o 4 com o 5, eu vou obter também o 9. Né? Então, o que isso me diz? Né? Isso é uma progressão aritmética. Isso que eu estou fazendo vale para todas as progressões aritméticas. Né? Quando você soma os extremos, né, da forma como eu fiz aqui, você sempre vai obter o mesmo resultado. Né? Então, na prática, o que isso significa? Significa que... Deixa eu pegar aqui. Né? Quando eu pego A índice 1 mais A índice 2, 3, 4, 5, 6. São alguns aqui só para a gente brincar um pouco. Né? Pelo que eu falei no exemplo anterior, quando eu pego o A índice 1 em soma com o A índice 6, né, o resultado tem que ser igual a A índice 2 somado com A índice 5. Né, que por sua vez tem que ser igual a A índice 3 somado com A índice 4. Né, certo? Basicamente, vocês podem reparar no seguinte, ó, soma os índices. 1 com 6 dá 7, 2 com 5 dá 7, 3 com 4 dá 7. Tem essa simetria ocorrendo nos índices, né? Então essa soma desses termos é sempre o mesmo valor, né? Com isso eu mostro... Cadê aqui? Com isso a gente está mostrando que essa soma aqui é igual a índice 1 mais a índice n. E essa daqui também é a índice 1 mais a índice n. Tá? Então, no fim das contas, o que a gente tem? A gente tem n pares, né? Ó, 2 vezes Sn vai ser a soma de n pares, e cada um desses pares vale a índice 1 mais a índice n. Né? É isso que a gente tem. Quando tem todos os pares iguais, né, você vai ter a soma de n pares. Né? Por isso, n vezes a índice 1 mais a índice n. Passa esse 2 dividindo. N vezes a índice 1 mais a índice n dividido por 2. Pronto, chegamos à fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. Certo? Ficou alguma dúvida, gente? Tudo é questão mesmo de a gente tentar identificar esses padrões ocorrendo, né? Em progressões aritméticas, em progressões geométricas também ocorre algo parecido. Né? Em progressões geométricas, enquanto que nas aritméticas a soma dos extremos é igual, né? Nas geométricas o produto dos extremos é igual. Né? Isso dá para você verificar. Né? Se eu fosse fazer essa demonstração aqui com mais rigor, eu precisaria demonstrar mais detalhadamente essa afirmação, mas eu só motivei, né, a ideia com aquela ilustração que eu fiz para vocês. Ok? Todos entenderam? Sim. Sim? Então beleza. Assim, eu recomendo que vocês peguem lá novamente a lista, dê uma olhada, tal. É interessante tentar resolver mesmo, assim, para acertar, né? Se tiverem
dúvidas podem encaminhar, tudo que eu vou auxiliando, porque é mais do que simplesmente acertar a questão para ganhar nota ou algo parecido, né? Ela te oferece estratégias para abordar um número muito grande de questões, né, que vocês com certeza vão encontrar muitas vezes no decorrer do curso, né? Então o objetivo desse curso é também esse, né, de municiá-los aí com técnicas para abordar um grande número de questões, técnicas que não são ensinadas no ensino médio, né, na maioria das vezes pelo menos, né? Então, uma outra coisa que eu queria tratar, esses exemplos que vocês citaram, eles abordam muito o que eu pretendia, que eu tinha elaborado para a aula de hoje, né, que é tratar de recorrência. Esse exemplo aqui, ele é exatamente isso, é uma série por recorrência. Mas um outro exemplo que eu queria falar era das expressões chamado de sequências condensadas, né? Deixa eu ver aqui só um exemplo para a gente poder resolver. Cadê? Aqui, achei. Peguei um dos exemplos lá, dos exercícios do Abramo mesmo, para a gente tratar esse exemplo. Opa. Vamos ver se dá para fazer aqui. Vamos calcular uma expressão condensada. Calcule uma expressão condensada para a soma. Aí do que se trata uma expressão condensada? É quando isso é muito mais fácil de explicar por meio de um exemplo, né? Aí o exemplo que eu vou abordar é esse aqui, ó. 1 somado com 1 mais 2, somado com 1 mais 2 mais 3, né? E assim seguiria, 1 mais 2 mais 4, 1 mais 2 mais 4 mais 5, até uma soma geral, 1 mais 2 mais n, né? Então, é esse tipo de soma que seria interessante a gente saber como se encontra uma expressão, né? Quando vocês estiverem lá no curso de análise, forem estudar as chamadas séries telescópicas, né, vocês vão se defrontar com esse tipo de problema. Então, qual seria uma estratégia para a gente abordar esse tipo de questão? Primeiro, a gente pode identificar cada uma dessas somas que aparecem aqui como um termo de uma sequência. Assim a gente tem, por exemplo, 1 sozinho é o A índice 1, né? 1 mais 2 é o A índice 2. 1 mais 2 mais 3, A índice 3. 1 mais 2 mais n, A índice n. Certo? Então, cada um dessas somas é um termo, né, cujo índice vai corresponder ao último termo da série, da sequência condensada que a gente está observando aqui. Ok? Aqui, ó, terminou em 3, então o índice é 3, terminou em n, então o índice é n, terminou em 2, então o índice é 2 e assim sucessivamente, né? Aí a gente faz a seguinte análise. Por exemplo, quanto é A índice 2 menos A índice 1? Quanto dá isso? Sabendo que o A índice 2 é 1 mais 2 e o A índice 1 é 1, quanto dá A índice 2 menos A índice 1? Ó, é 1 mais 2 menos 1, né? 1 menos 1 dá 0, vai sobrar apenas o 2, né? Aí vamos fazer A índice 2 menos... A índice 3 menos A índice 2. Quanto dá isso aqui? A índice 3 é 1
mais 2 mais 3, menos a índice 2, que é 1 mais 2. Né? Então a gente já vê que 1 mais 2 cancela com 1 mais 2, aqui é um sinal de menos, né? Vai sobrar apenas o 3. Né? E assim, se a gente fosse construindo mais termos, você identificaria que a índice 4 menos a índice 3 daria 4, a índice 5 menos a índice 4 daria 5, né? E de forma geral, a índice n menos a índice n menos 1 vai ser igual a n. Né? Porque olha só, quando o índice é 2 e 1, né, subtraindo, o resultado dá esse primeiro índice, que é 2. Né? Quando a diferença aqui é entre o índice 3 menos a índice 2, o resultado dá esse índice aqui, né? O 3, que aparece aqui. Quando eu faço a índice 4 menos a índice 3, o resultado é o índice do primeiro. E assim sucessivamente. Então, quando eu faço a índice n menos o seu antecessor, que é o índice n menos 1, o resultado dá n. Certo? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai somar todos esses termos. Né? Daqui. Daqui. Somando todos esses termos, isso é uma das formas de resolver, tá? Que eu acho uma das mais simples. Né? Sim. O que acontece quando a gente soma? Olha só, eu tenho o índice 2 aqui, positivo, e ele negativo. Quando eu for somar, né, tudo que está aqui ao lado à esquerda da desigualdade, né, positivo vai cancelar com o negativo, a índice 3 vai cancelar com o negativo dele, o índice 4 também com o negativo dele, o índice 5 com o negativo dele, que vai aparecer em algum momento, e assim até o índice n-1 vai cancelar com algum que apareça por aqui também, o índice n-1 menos o índice n-2, certo? Então só vai sobrar dois termos aqui, ó, o menos a índice 1 e o a índice n. Então o resultado disso dá a índice n menos a índice 1. E no lado direito, quando eu fizer a soma, eu vou ter 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais n. Certo? Até aí tudo bem? Sim. Sim? Estão entendendo bem o que eu estou fazendo? Podem falar. Então, quem é? Mais ou menos? O que você não entendeu? Pode falar. Que é importante entender os passos que eu estou fazendo. Essa parte do a de n menos 1. É porque em algum momento vai ter aqui, ó, o a índice n menos 1 menos o antecessor dele, a índice n menos 2. Né? E aqui antes ainda vai ter a índice n menos 2 menos a índice n menos 3. Né? Porque eu não sei quantos n's eu vou usar, por isso que eu estou abreviando. Né? E na hora que eu for fazer essa soma, a índice n-2 vai cancelar com esse, a índice n-1 vai cancelar com esse, vai ter um termo anterior aqui que é a índice n-3 que vai cancelar com esse também. Né? Vai sumir todos, menos o índice 1 negativo e o índice n positivo. Tá? Era só isso que a ideia de expressar esse cálculo desse jeito. Certo? Certo? Então, sobrando isso, a gente tem que lembrar aqui, quem é o índice 1? Ele vale 1. Ó, né? Então, esse termo aqui, a gente já sabe, lá da nossa construção da expressão, que ele vale 1. Né? 1 negativo passa para o outro lado positivo. Então, a índice n é igual a 1, mais 2, mais 3, mais 4, e assim vai, até o enésimo termo. Né? Que a gente já sabe quanto vale isso aqui. Eu mostrei na aula anterior. É n vezes n mais 1 dividido por 2. A gente já sabe uma expressão para isso. Beleza? E agora, eu resolvi o problema ou ainda falta fazer mais alguma coisa? Próximo termo, né? Ainda não resolvi porque eu só obtive a expressão para o índice n. Eu quero a soma de todos os termos, né? A índice 1 mais a índice 2 mais a índice 3 até o índice n.
Então, obtive aqui uma soma para o índice n. E agora, o que a gente pode fazer tendo essa soma aí? A gente pode fazer assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Se eu continuo trabalhando com n ou pego um outro termo. Todas essas somas que aparecem, né, que representam cada um dos termos da sequência, né, índice 2, índice 3 e por aí vai, todos eles são progressões aritméticas, né, cuja quantidade de termo é indicado pelo índice. Aqui o índice 3 então tem 3 termos, o índice 8 vai ser uma sequência com 8 termos, né, começando do 1. Né? Então todos eles dá para a gente calcular utilizando essa fórmula aqui, n vezes n mais 1 sobre 2. Só que a gente precisa saber previamente quem é esse n que está sendo utilizado. Né? Então, para poder continuar o cálculo, a gente considerar os outros números menores do que n, né? Vamos fazer assim, ó, seja um k menor que n. Né? Então vamos ter assim que a soma vai ser dado pelo eu não sei se vocês conhecem esse símbolo, mas é bom já ir se acostumando, que é esse sigma maiúsculo, né? Ele vai aparecer muito ainda para vocês. Eles representam um somatório, né? Um somatório do índice k, né, porque eu quero saber a soma de qualquer sequência, né, aqui dentro, onde o k ele varia de 1 até n. Né? Então, por exemplo, para k igual a 1 eu vou ter o primeiro termo, a índice 1, para k igual a 2 eu vou ter a índice 2 e assim sucessivamente. Né? A soma dos dois primeiros termos e assim vai. Né? Então, a gente já chegou aqui na expressão acima que a índice n é n vezes n mais k. Né? Então, a índice k, por correspondência, né, já que ainda se trata de progressão aritmética, vale k vezes k mais 1 sobre 2, com k variando de 1 até n. Né? E mais, a gente ainda pode fazer assim, ó, só resolver essa distributiva aqui, ó, k vezes k e k vezes 1. Né? Aí vai ficar somatório de k igual a 1 até n, de k ao quadrado mais k, dividido por 2. Né? Certo? E mais, a gente ainda pode separar isso da seguinte maneira. O S, então, vai ser igual como um somatório de k ao quadrado sobre 2 mais o somatório de k sobre 2. Né? Eu só separei essa fração aqui. Ó. Eu disse que o k ao quadrado mais k sobre 2 é igual a k ao quadrado sobre 2 mais k sobre 2. Né? E como o somatório dá para a gente separar dessa maneira, foi o que eu fiz. Em ambos os casos, o k variando de 1 até n. Né? Aí, só para ficar mais claro ainda, quem são esses somatórios aqui? Ó? Esse primeiro somatório aqui. Eita. Esse sigma meu aqui tá complicado, viu? Pronto. Esse aqui não falei o nome, né? É o sigma maiúsculo no alfabeto grego, né? Corresponde à nossa letra S. Né? Aí S de soma mesmo, né? Então, esse 1 sobre 2 ele pode sair do somatório, né, multiplicando. E aqui dentro eu só tenho k ao quadrado, com k variando de 1 até n. Né? O que isso significa? Que eu vou ter 1 sobre 2. Né? Melhor ainda, não vou nem considerar esse 1 sobre 2 para não confundir mais. Vamos fazer só o somatório de k ao quadrado. Isso aqui significa 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, até o késimo termo ao quadrado. Né? E existe uma expressão fechada para isso, que eu inclusive tratei na aula anterior, que vale k vezes k mais 1
vezes 2k mais 1 dividido por 6. Né? Eu só citei essa expressão, não fiz a demonstração dela, né? A demonstração é um pouco grande, mas eu indiquei lá onde vocês poderiam encontrar. Né? Qualquer site aí mesmo, ou vídeo do YouTube, você consegue ver uma demonstração dessa forma. Tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças não, só é trabalhoso. Né? E o somatório de k, com k variando de 1 até n, é simplesmente os k primeiros termos da sequência, de 1 até n. É 1, mais 2, mais 3, mais k. Que a gente já sabe quanto vale. Esse a gente demonstrou, que vale k mais 1, dividido por 2. Tá? Então, como o nosso problema consiste em descobrir quem é o S, a gente tem que saber quanto dá a soma desses dois somatórios. Olha só a complicação. Né? Isso aqui está relacionado diretamente à indução por causa dessa recorrência que a gente fez aqui, ó, que foi o que eu apliquei para poder deduzir as soluções do problema 2 da lista de vocês, né, que me pediram lá como exemplo. Tá? Então é só uma extensão da aplicação. Ok? Então, o nosso S vai ser dado por quem é o somatório de k ao quadrado sobre 2. É essa expressão que aparece aqui, dividido por 2. Ou ainda, 1 sobre 2 multiplicado por essa expressão. Né? E o somatório de k, né, que eu preciso saber quem é esse termo. É 1 sobre 2, né, multiplicado por essa outra expressão, que é um pouco mais familiar para a gente. Né? Agora eu só tenho que dar um jeito de deixar isso aqui da forma mais fechada possível, né, simplificar o máximo que der. Certo? Então S vai ficar k vezes k mais 1, vezes 2k mais 1, 2 vezes 6 dá 12, né? Mais k vezes k mais 1, 2 vezes 2 dá 4. E agora, o que dá para fazer aqui para simplificar ao máximo essa expressão? Dá para colocar algum termo em evidência? K mais 1, né? K mais 1. Mas dá pra fazer o início. Também. Né? Mas olha só o que dá para fazer mais ainda. Ó. O 12, concorda comigo, que é 4 vezes 3, correto? Então olha só quem que a gente consegue colocar em evidência. Ó. O k vezes k mais 1 sobre 4, porque tem exatamente esse termo aqui. Ó. Né? Então coloque ele em evidência. K vezes k mais 1 sobre 4. Multiplica por 2k mais 1 sobre 3. E aqui sobra apenas o 1. Certo? Aí aqui sim fica mais fácil de tirar o MMC. Ó. MMC entre 3 e 1 dá quanto? 3. São 3 mesmo. Então já fazendo as contas fica 2k mais 1. Aí você vai ter o 3, né? Como denominador comum. Deixa eu fazer direito isso aqui. O 3. 3 dividido por 3 dá 1. Multiplicado pelo de cima vai ser ele mesmo, né? O 3, 2k mais 1. Somado com 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1 dá 3. Né? Resultando em k vezes k mais 1 sobre 4, vezes, aqui fica 2k mais 4 sobre 3. É isso mesmo, 2k mais 4 dividido por 3. Né? Dá para simplificar mais ainda? A ideia é sempre deixar da forma mais simples possível. Né? Dá para simplificar fazendo o quê? Ó, colocando 2 em evidência aqui. Né? Aí vai ficar assim, ó, colocando 2 bem na frente da expressão, fica 2 vezes o k vezes k mais 1 a gente repete. Aqui, colocando 2k mais 4, colocando 2 em evidência fica como?
que fica dentro do parênteses? K mais 2. K mais 2, né? Então é isso que vai sobrar aqui, K mais 2. Né? E aqui embaixo fica 4 vezes 3, que é 12, né? Porém, olha só, o 2 dá para simplificar com o 12, certo? Então desaparece o 2 em cima e o 12 dividido por 2 vai ficar 6. Pronto. Esse é a soma S. É uma expressão geral para a gente calcular qualquer soma daquele tipo lá. Né? Aí, daqui, deduzindo essa fórmula, você poderia fazer o seguinte: caso não tenha aplicado os passos de indução aqui durante essa recorrência, para garantir que essa fórmula vale para qualquer quantidade de termos desse tipo de soma, né? Isso que eu estou falando, quantidade de termos, é AK, tá? Onde cada AK desse corresponde a uma soma, né? Até o késimo termo, ok? Cada AK desse é uma soma de 1 até o késimo termo. Aí, para você testar que essa fórmula vale para qualquer número natural n, aí você aplica a indução, né? Aí você vai lá e testa os 3 passos. Vou deixar para vocês tentarem fazer isso. Ó. Acho que vou colocar na lista para vocês resolverem. Aí vocês vão testar lá o primeiro exemplo, né? Ou o primeiro passo, quer dizer. O primeiro passo é a base de indução. Coloca n igual a 1 e vê se a igualdade é satisfeita. Né? Para n igual a 1, fazer assim. Base de indução. Né? N igual a 1 e verifica se é satisfeita. Aí você vai ter 1 vezes 2 vezes 3 sobre 6, que é igual a 1. Né? Já resolvendo direto. Então, para n igual a 1, você vai ter o primeiro termo igual a 1. E, de fato, o primeiro termo vale 1. Né? Aí depois, a hipótese de indução. Estou dando a dica de como vocês podem fazer. Você vai assumir que para n igual a k, né, vale essa expressão aqui. Né? K vezes k mais 1 vezes k mais 2 sobre 6. Então, isso aqui é verdadeiro. S... Né? Assume que isso aqui é verdadeiro. Né? Agora, qual é o objetivo? Que é o mais complicado de todos. É fazer o passo de indução, o PI. Né? Para n igual a k mais 1, você vai ter que provar que S é igual a... Onde tem k aqui, você vai colocar k mais 1. Aí vai ficar k mais 1 vezes k mais 2 vezes k mais 3 dividido por 6. Certo? Aí é isso que vocês vão precisar demonstrar. Esses são os 3 passos. Né? Aí como que você demonstra isso? Você utiliza a hipótese de indução. Né? E o que acontece? É quando você soma, ó, cada um desses termos aqui é uma soma SK. Né? E essa daqui é uma soma SK mais 1. Como se obtém a soma SK mais 1? É a soma SK com mais um termo AK. Né? Aí você vai e aplica isso daqui, que é a hipótese de indução. Opa! Hipótese de indução. Somando com esse termo e vai ver se você chega nesse resultado. Né? Vou deixar vocês tentarem resolver isso aí. Caso não consiga, a gente faz na próxima aula de novo. Beleza? Eu sei que é bastante conteúdo. Provavelmente vocês vão precisar rever, né, o vídeo. Eu ia passar mais umas coisas aqui sobre usando indução para demonstrar desigualdades, né? Mas acho que já tem bastante conteúdo para hoje, né? Vou fazer a lista com base no que eu passei hoje e posto para vocês mais tarde, ok? Alguma pergunta até aí, gente? Não? Tranquilo, professor. Tranquilo? Bom, então nesse caso a gente vai encerrar por hoje, né? Ver se vocês conseguem ruminar, né, esse conteúdo aí.
Eu sei que é um pouco pesado mesmo, mas tentem, vale a pena aprender isso. É uma ferramenta fantástica e vai ser bastante útil ao longo do curso, certo? Então a gente vai ficando por aqui. Boa noite a todos e até a próxima aula, beleza? Boa noite.